Vamos para a nossa última aula de hoje, aula de geografia. Como vocês puderam perceber, a Pro fez uma alteração. Por quê? Porque a nossa aula de educação socioemocional está acabando. E como segunda-feira nós não tivemos aula de geografia, a Pro passou uma aula de geografia para hoje, para a gente não perder o ritmo de geografia, para a gente não ficar muito atrasados. Tá bom? Então, por isso que hoje, quinta-feira, a gente está tendo pelo menos uma aulinha de geografia, certo? Então, vamos lá. Hoje, em geografia, nós vamos começar o capítulo 2, a modificação das paisagens. Então, você vai colocar a data de hoje aqui, hoje, dia 25 de junho de 2020. Então, o Ita e os colegas selecionaram diversas paisagens para a atividade pedida pela professora Fernanda. Então, quando eles observaram, eles começaram a avaliar as paisagens naturais e as culturais. E uma dúvida surgiu. Por que os seres humanos alteram as paisagens? Por que o homem altera a paisagem? Se a paisagem ela era natural, por que o homem resolve alterar essa paisagem? Transformá-la numa paisagem cultural. O que você acha? Você vai colocar a sua resposta aqui. Aí, continuando. Mesmo em uma paisagem cultural ou humanizada, é possível encontrar elementos naturais. Notem que apareceu aqui hoje a palavrinha humanizada. Significa a mesma coisa que uma paisagem cultural, tá bom? Então, olha essa paisagem que nós temos aqui. Nela, nós encontramos elementos naturais e culturais, certo? Então, identifique aqueles que são elementos naturais e escreva o nome deles nas linhas abaixo. O que tem de natural aqui? Ela não é uma paisagem totalmente natural. Ela é uma paisagem que contém os dois elementos. Então, o que tem de natural? Você vai escrever aqui, certo? Aí, na página 16, nós vamos registrar ideias. Hora de desenvolvimento sustentável para ajudar a natureza, né? Então, durante as aulas sobre as paisagens, a professora Fernanda chamou a atenção dos alunos para as consequências boas e ruins das alterações na paisagem feita por nós, seres humanos. Imagine que uma paisagem natural tenha sido modificada para a construção de um conjunto de prédios. Então, vamos imaginar que tem um local muito bonito, cheio de árvores, uma paisagem completamente natural. Aí, o que o homem faz? Ele vai lá neste lugar, tira todas as árvores e constrói um monte de prédio. E aí? Quais seriam os pontos positivos desta realização? Você vai escrever aqui. E quais seriam os pontos negativos? Você também vai colocar aqui, certo? Aí, olha só o que o Ita está falando. As comunidades indígenas têm uma excelente relação com a natureza. Elas procuram sempre respeitar o meio ambiente. Vocês já viram um índio estragando, danificando, acabando com a natureza? Não, né? Porque os índios dependem da natureza para sobreviver. Verdade. Mas e as outras comunidades tradicionais? Olha o que a Emília está perguntando. Lembra as comunidades tradicionais que nós estudamos? Então, vamos recapitular o que a gente já viu um pouquinho sobre as comunidades tradicionais e vamos envolvê-la junto com as paisagens culturais. Então, olha lá. Na unidade anterior, você estudou algumas comunidades tradicionais. Então, nós vimos os quilombolas, a comunidade ribeirinha, que mora perto dos rios, a comunidade indígena, a comunidade dos seringueiros.
Então, olha só esses 4 tipos de comunidades. As paisagens ocupadas por essas comunidades são semelhantes à paisagem do lugar onde você mora? O lugar onde eles moram é igual ao lugar onde você mora, meu fofucho e minha fofucha? Sim ou não? Por quê? Explique a sua resposta, certo? Justifique aí a sua resposta. Nessas paisagens, quais são os elementos culturais que você observa? Nas 4 imagens, existe uma coisa que está em todas elas, e ela é um elemento cultural. Que coisa seria isso? Pense um pouquinho, observe bem e coloque aqui na número 2. Certo? Vamos continuar. Essa matéria é muito gostosa. E por falar nisso, as comunidades tradicionais e a natureza. As comunidades tradicionais, elas têm uma grande relação com a natureza. Pois, entre outros motivos, essas comunidades precisam dos recursos da natureza para sobreviver. Essas comunidades precisam de tudo que tem na natureza para sobreviver. É por isso que acabam alterando menos as paisagens naturais. Os índios que precisam da natureza, eles não vão danificar a natureza. Lembra que a Capro acabou de falar? Por quê? Porque eles precisam da natureza para sobreviver. Mas eles retiram, sim, coisas da natureza. Mas quem retira mais? Essas comunidades tradicionais ou nós? É fácil perceber a diferença dessa relação comparando o tipo de moradia, a alimentação, a forma de locomoção e os costumes desses povos. Então, aqui a gente vê, né, no Rio Tapajós, lá na região amazônica, os indígenas cuidando da preservação das águas dos rios, que é o quê? Uma fonte de alimentação da comunidade. Se eles poluírem esse rio, o que vai acontecer? Eles vão acabar pescando o quê? Os peixes contaminados. Vai adiantar alguma coisa? Não. Eles vão poder tomar banho nesse rio? Também não. Então, você considera que a relação com a natureza assemelha-se, que a sua relação com a natureza assemelha-se à relação que esses povos têm com a paisagem natural? Será que nós temos a mesma relação com a natureza igual esses povos? O que você acha? Não, né? Por quê? Porque a gente não precisa exatamente da natureza para sobreviver. Eles precisam, né? Então, você vai colocar aí a sua resposta, certo? Depois nós temos a perguntinha número 2, certo? Podemos afirmar, então, que as comunidades tradicionais não alteram as paisagens naturais? E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? Será que as comunidades tradicionais alteram as paisagens? O que você acha? Eles alteram? Também não, né? Por quê? Você vai colocar a sua resposta. A número 3, você pode contribuir de algum modo para as alterações na paisagem dos lugares onde vive, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Será que você pode contribuir com isso, com as alterações na paisagem, com forma positiva e negativa? De que forma será, hein? Vamos pensar. Continuando, vai pensando, hein? Mesmo as comunidades tradicionais que dependem diretamente da natureza alteram as paisagens naturais. Porém, essas alterações dão-se de forma mais suave do que as praticadas pela sociedade moderna, que somos nós, sociedade moderna. Olha o que o Ita fala.
A comunidade indígena precisa alterar a natureza para sobreviver, mas procura preservá-la o máximo que pode. Então, eles precisam da natureza para sobreviver, mas eles não destroem. E aí, nós vamos para a sociedade moderna, que somos nós, e as paisagens culturais. O que? Paisagem cultural? A paisagem que o homem já modificou, né? Então, as sociedades modernas também possuem relações distintas com as paisagens naturais. Olha só dois tipos de imagens. Existem elementos naturais nas duas paisagens? Você observa elementos naturais nas duas paisagens? Não, né? Quais semelhanças cada uma dessas paisagens tem com o local onde você mora? Que semelhança? Aonde você mora, você vê uma paisagem assim, ó, de plantação? Ou você vê uma paisagem com muitas moradias? Nós vemos uma paisagem mais modificada pelo homem, certo? E hoje em dia, aqui é mais a parte do campo. Então, você vai observar as duas e vai explicar aqui quais semelhanças cada uma dessas paisagens tem com o local onde você mora. Aqui, se é uma plantação, o que acontece? Você precisa dela. Para quê? Para se alimentar, né? E aqui, essa paisagem? Qual é a semelhança com o local que a gente mora? Ai, Pro, mas eu não moro numa cidade grande assim. Tudo bem, ok. Mas nós moramos num local urbano. Aqui é um local urbano, uma paisagem que foi modificada pelo homem. Então, você vai colocar as semelhanças que você vê entre essas duas imagens com o local onde você mora. Depois nós temos, qual delas foi mais modificada pelo ser humano? A primeira imagem ou a segunda? Tá na cara, né? Mais fácil de responder. E por que você acha que isso aconteceu? Então, dependendo da quantidade de pessoas e do tipo de atividade econômica desenvolvida no local, as paisagens são mais ou menos alteradas. No caso de um centro urbano, as pessoas precisam morar perto deles. Então, a paisagem vai ser muito mais modificada. Então, a paisagem da cidade é conhecida como uma paisagem urbana. Então, pega o marca-texto, grifa aqui, ó. A paisagem da cidade é conhecida como uma paisagem urbana. Ela é composta por muitas pessoas, igrejas, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, como escolas, hospitais, restaurantes, etc. Então, pinta esse parágrafo aqui com marca-texto para você não esquecer disso, certo? E aí, para finalizar, você vai responder a pergunta número 4. As plantações e criações de animais podem ser considerados paisagens naturais? E aí, o que você acha? Pode ser considerado uma paisagem natural? A criação de animal e as plantações? Por quê? Você vai colocar o motivo. Tudo bem? E aí nós terminamos com esse pedacinho. A paisagem do campo rural é aquela onde as pessoas se dedicam a cultivar e colher plantas e criar animais. Também grifa com marca-texto esse pedacinho, este parágrafo aqui, ó. A paisagem do campo rural é aquela onde as pessoas se dedicam a cultivar e colher plantas e a criar animais. Pinta este parágrafo com marca-texto. Urbano comentou com os colegas que perto do sítio da família
existem muitas paisagens rurais e que elas são bem parecidas. Por isso, as pessoas que são convidadas para ir visitar o sítio, muitas vezes têm dificuldade para encontrar o endereço do lugar, porque o espaço do campo, o espaço rural, ele é muito parecido um com o outro, certo? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula hoje. Eu espero que você tenha prestado atenção. Se for necessário, vai pausando o vídeo, como a Pro já falou em outras aulas. Vai pausando o vídeo, escuta o que a Pro está explicando, responde, depois retorna no vídeo e assim você vai acompanhando melhor, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.